Olá, queridos. A primeira mensagem de Miqueias, no capítulo 1, foi apresentada como uma cena que se desenrolava em um tribunal. E neste penúltimo capítulo da nossa série, o mesmo cenário se repete. O profeta Miqueias selou a acusação formal de Yahvé com um processo referente à aliança entre ele e o seu povo Israel. Miqueias vislumbrou um tribunal onde o povo de Israel, de ambos os reinos, seria julgado. O Senhor disse que eles deveriam estar preparados para defender sua causa. Mas a má conduta, a desobediência e o pecado de Israel eram tão notórios que Yahvé intimou a criação como testemunha contra o seu povo. Na presença dessas testemunhas milenares e inabaláveis, como as montanhas, as colinas e os fortes alicerces da terra, organizou-se o tribunal para o julgamento. Ali, Yahvé apresentaria o seu caso, ou seja, a sua queixa contra o seu povo. O Senhor abriu a sessão perguntando: Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda. E então passou a relembrar o modo bondoso como havia tratado a nação desde o princípio. Ele os havia tirado da escravidão no Egito e os conduzido pelo deserto através da liderança de Moisés, Arão e Miriam, suportando sua incredulidade, sua desobediência e as suas constantes murmurações. Relembrou também que por 3 vezes Balaque, rei de Moabe, ordenou que Balaão amaldiçoasse Israel, mas Yahvé transformou a maldição em bênção. E ainda relembrou o que aconteceu de Sitim a Gilgal. Sitim foi a última estação dos israelitas do outro lado do Rio Jordão, e Gilgal a primeira na terra de Canaã. Ele usou essa expressão para lembrar ao povo de quando Israel atravessou o Rio Jordão e entrou na terra prometida. Yahvé não havia feito nada além do bem ao seu povo e havia sido recompensado com rebelião e rejeição. É bom que nós, como povo de Deus, aprendamos com o passado e lembremos com gratidão de tudo que Deus fez por nós. Caso contrário, cultivaremos corações endurecidos e rebeldes. Diante do apelo do Senhor, o povo perguntou o que deviam fazer para agradá-lo, dizendo que estavam prontos para oferecer uma imensa quantidade de sacrifícios, dos mais caros, e até mesmo seus próprios filhos pelos seus pecados. Mas Deus não negocia com pecadores, e nenhum dos sacrifícios que oferecessem poderia tê-los purificado dos seus pecados. O profeta então falou ao povo, esclarecendo exatamente o que o Senhor desejava que cada um deles fizesse. Não era nada complicado, caro ou fora do normal. Eles precisavam apenas tomar 3 atitudes: agir com justiça, segundo os padrões da lei de Deus, amar a misericórdia, dando aos outros a mesma medida de misericórdia que desejavam receber, e andar humildemente com seu Deus, lembrando sempre que Ele é Deus e Senhor de tudo e de todos. Essas 3 atitudes eram pessoais, cada um deveria considerá-las individualmente. Note que a fala do profeta enfatizou a conduta ética e moral e não as cerimônias religiosas. O que Deus exigia deles não era nada misterioso e nem muito difícil, mas eles simplesmente não fizeram. O simples fato de serem tão culpados diante de Deus deveria tê-los motivado a abandonar sua religiosidade superficial, humilhar-se e buscar a misericórdia do Senhor, pois se nos virmos como Deus nos vê, poderemos pela fé nos tornar aquilo que Ele quer que nós sejamos. Nos versículos 9 a 12, a voz do Senhor se fez ouvir em um clamor, dirigindo-se a todas as cidades de Israel e Judá, mas principalmente Jerusalém e Samaria, as capitais dos 2 reinos, do norte e do sul. Todo homem sábio reconheceria que era Deus falando ao seu povo. Deus lhes disse: ouçam a vara. Tanto no sentido de que a vara era a imagem da disciplina corretiva de Deus, quanto no sentido de que a vara era a voz do próprio Deus que promovia o julgamento do seu povo.
Deus estava irado com os homens ímpios de Israel por trapacear nos negócios e no comércio. Eles mentiam, roubavam, usavam de violência e enganavam uns aos outros, tudo para ganhar dinheiro e levar vantagem sobre os mais pobres e fracos. Nos versículos 13 a 16, Yahvé então declarou o veredito e a sentença sobre o seu povo. Ele prometeu um fim trágico para aqueles ricos opressores. Ele advertiu sobre dois tipos de julgamento. O primeiro já estava em andamento e ocorria de modo lento e oculto, porém completo. Esse julgamento era o colapso do seu sistema econômico, inclusive das suas colheitas de terras roubadas, dos seus investimentos de dinheiro roubado e até do usufruto de tudo o que haviam acumulado. As coisas que os comerciantes desonestos haviam juntado para seu próprio prazer desapareceriam, e aquilo que tentassem desfrutar não lhes traria prazer algum. Isso porque seguiram o exemplo de Onre e Acabe, dois reis ímpios e idólatras do reino do norte de Israel. O segundo julgamento seria repentino e claro: a destruição total do reino do norte de Israel pela Assíria e a destruição do reino do sul, Judá, pela Babilônia. Esse seria o preço por não obedecerem à palavra de Deus enviada através dos seus servos, os profetas. E amanhã vamos encontrar Miqueias em um profundo lamento. A sociedade à sua volta se desintegrava e ele não via os frutos do seu ministério como profeta. Será que poderia acontecer algo que animasse aquele servo do Senhor a continuar? É o que nós veremos no nosso encontro de amanhã, no último capítulo da nossa série, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.